Olá! E aí, vocês todos que estão aqui ansiosos por esse review, esse pitch doc, esse cheiro de despedida na minha cama. Gente, eu estou no mood agora da Lud. E é isso, viemos para o Pitch Doc, a gente já sabe já que segunda-feira estamos tendo esse episódio especial em que a gente faz uma review do álbum. No final do episódio, cada um dá uma nota individual do que a gente achou do álbum. E Ludmilla chegou aí com Fragmentos, seu álbum de R&B, né? E a gente estava com muita expectativa, já tem quantas semanas e meses a gente estava falando sobre esse álbum. E ele finalmente chegou entre nós. Exato. Estamos aí há alguns dias maturando. E eu quero saber de vocês, o que vocês acharam? Vai lá. Maturou bem? Será que os fragmentos são, assim, de uma grande peça artística e interessante? Não sei. Ai, amigo, em breve vamos comentar. Eu fui impactado no começo já pela capa, né? Eu acho que todos nós, quando saiu a capa ali do Fragmentos, a gente já ficou com uma expectativa lá em cima e o sarrafo lá em cima. E aí Ludmilla que lutasse pra conseguir segurar essa marimba aí, porque essa capa eu achei uma das melhores capas da Ludmilla. Eu também achei. Eu achei Concordo. toda a proposta visual do projeto muito bonita. Muito bem feita, os teasers que saíram. Ficou lindão mesmo, assim. Até a brincadeira que ela fez no Instagram, que foi uma papagaiada que virou meme, né? Eu achei engraçado, que o pessoal criticou horrores, mas eu achei super engraçado. É verdade, que começou com um meme lá dela acordando na cama. Lá Na cama. Naquele negócio. E todo mundo fez piada, foi super icônico. Eu achei muito corajoso da parte dela, pra ser sincero, lançar um álbum de R&B nesse momento. A gente chegou a comentar que a gente tava esperando um R&B ali dos anos 2000, uma coisa meio Fat Family, uma coisa meio nessa pegada. E eu achei muito corajoso porque a Ludmilla, ela é essa pessoa corajosa, né? Quando a gente para pra ver, quando ela tava bombando com o funk e o pop, ela simplesmente resolve se aventurar no pagode. E aí ninguém entendeu nada, né? Hoje em dia, a gente olhando pra trás, a gente vê o Numanice como um case de grande sucesso, parabéns Ludmilla. Mas Exato. Na época que lançou, o primeiro, ficou todo mundo, gente, que porra é esta que ela está fazendo, né? Exato. Tipo assim, a gente tava esperando um Eu funk acho pop que do o nada um R&B pagode. talvez nem tenha sido tão arriscado, porque a Ludmilla ela vem flertando com o gênero há muito tempo, né? Ela tem... O próprio Lud Sessions é um projeto que nasce com essa premissa de fazer uma coisa mais R&B. E aí depois a gente tem o Vilã, que leva por um caminho meio do R&B, do trap ali. E agora ela vem com esse projeto, que eu acho que o que se diferencia aí do Vilã é que ela vem com uma proposta mais internacional, né? Não é à toa que esse álbum tem colaborações com Muni Long, Lato, Vitória Monet, enfim. E ela também traz um time de produtores de fora. Esse álbum foi produzido todo lá nos Estados Unidos. E aí ela tem o London on the Track, o Paul Beer, o Los Hendrix, diversos produtores que já colaboraram aí com SZA, Justin Bieber, Drake, Samuel Walker, enfim. Eu gostei muito do álbum, depois, assim, não na primeira audição, acho que depois de ouvir umas 2, 3 vezes eu curti bastante. Eu acho que o meu problema inicial com o Fragmento foi justamente isso que o Levi falou. Porque eu tava esperando uma coisa, era a minha expectativa em relação ao que o artista queria entregar. A minha expectativa era que ela trouxesse um álbum que tivesse mais raízes no R&B brasileiro, no que já foi produzido aqui lá nos anos 2000, 90. Imaginei que ela poderia fazer um link até com pagode. Eu acho que esse link existe. Mas ela quis seguir uma outra direção que não tinha nada a ver com o que eu estava esperando. Eu acho que esse álbum ele bebe muito de referências de fora, principalmente. Acho que é um álbum que vai beber ali do Bryson Tyler, da própria Samuel Walker, dessa galera que tá... Acho que do R&B que estava sendo feito lá fora a partir de 2020 ali, 2020, 2023. Acho que ela vem nesse lugar... E não é um álbum ruim, acho que ele é bem executado, muito trabalhado, dá pra ver que ela trabalhou demais nessas faixas, na produção delas principalmente. Sinto que talvez se ele fosse mais curto, acho que é a mesma coisa do Khalid em alguns aspectos, porque eu acho que tem faixas que se parecem muito. Sim. Então, são 15 faixas, de repente se fosse um pouquinho mais curto, talvez eu gostasse ainda mais. Sabe? Acho que as parcerias aqui todas fizeram sentido. Gosto muito de que é um álbum cheio de mulheres. Gostei bastante da ideia da Muni Long cantar em português. Achei fantástico. Nossa, isso sim, que ela trouxe. Foi fofo.
Enfim, trouxe a Júlia Costa, Duquesa. E a faixa com a Lato a gente ainda não ouviu, porque aparentemente vai sair no carnaval, né? Então, vamos ver aí como é que vai ser. Então. Eu acho que a sensação que eu tenho com relação a esse projeto em si, e aí tem a ver também um pouco com o que o Santana trouxe de expectativa. No sentido de que a Ludmilla, ela sim já é uma artista que trabalha com R&B durante muito tempo na carreira dela. Ela sempre flertou com isso de várias medidas. E pra mim, me soa redutivo uma artista chegar no nível que ela tá, financeiramente falando, e ela ainda soar igual vilã, sabe? E ela ainda soar como projetos antigos, podendo ter se arriscado em fazer coisas novas. Eu tenho duas críticas com relação ao projeto. Essa é uma, de que eu acho que se ela tivesse vindo num lugar de flertar com outros tipos de R&B, já que, inclusive, durante a divulgação ela tava batendo nessa tecla de não, é um álbum brasileiro. É um álbum brasileiro. Vocês lembram que ela começou nessa brincadeira de fazer que era R&B e depois mudar um pouco a trajetória avisando que era um álbum brasileiro? Eu senti um pouco disso, sabe? De que eu tava escutando um vilão 2.0. E isso não necessariamente é algo ruim, tá, gente? Que eu sei que tem gente que não gosta do vilão e tem gente que gosta dele. E eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta de diversas faixas que tem ali dentro do vilão, e principalmente as que são R&B. Então a sensação que eu tive aqui era de que eu tava escutando uma extensão daquele álbum, e eu acho que isso foi uma coisa ruim, de que o senso de novidade pra mim, dela brincar com o R&B, veio muito mais no final do projeto. É uma sensação que eu tive muito grande quando você vai chegando em músicas ali, por exemplo, a partir da Luísa Sonza, Telepatia, Dopamina, Energy, enfim, são músicas que eu acho que ela tenta brincar com uma novidade de R&B que não necessariamente era o que ela estava fazendo ali no pagode, que soou um pouco diferente do que ela estava fazendo no vilã. Então essa é uma questão que me incomodou, e aí já engata justamente na minha segunda crítica. Eu achei as letras e principalmente a musicalidade de algumas músicas do início maravilhosas. Falta eu, inclusive, eu falei assim, gente, que canetas de fogo. Mas a sensação que eu tenho é de que ele é um álbum, e aqui a gente já falou disso outras vezes, comentando de outros projetos, de como é importante que um álbum ele seja um passeio, né? Que ele tenha altos e baixos, que ele tenha nuances, que ele tenha esses lugares diferentes pra você, para aspas aqui, tá, gente? Seu ouvido descansar, né? Você ouvir coisas muito animadas, e de repente vem uma baladinha, e de repente é um mood de 3 músicas seguidas ali num clima de festa. E a sensação que eu tive, e foi uma escolha completamente artística da Lud, é que o início do álbum ele é muito lento, sabe? Ele é muito só voz, violão, voz e piano, voz, sabe? Ele é muito... Não sei, ele demorou pra me pegar ali no início, e é por isso que eu falei desse lugar do final, das músicas do final que flertaram com um lugar muito mais animado, inclusive. E isso é uma coisa que me chamou a atenção. Não acho que seja um álbum ruim. Concordo plenamente com o Santana quando ele fala sobre um álbum muito bem produzido, é um álbum que dá pra ver que ela se dedicou em produzir e trazer coisas legais e pessoas interessantes. E isso vem justamente alinhado com o que ela tem falado muito na divulgação, de que foi um projeto que ela fez porque ela gosta de música, que ela resolveu tirar o dinheiro do bolso dela pra entregar o projeto como ele tá agora, como a gente tá vendo ele no mundo, da divulgação que ele tá tendo agora. Foi tudo bancado por ela. Então é interessante isso, ver que ela tá num nível de carreira. Isso é muito feliz pra quem acompanhou ela lá de muito tempo, desde MC Beyoncé, sabe? É muito legal você ver que ela tá sendo uma artista tão grande que ela banca os projetos dela e faz acontecer porque ela quer que aconteça. Isso é um espaço artístico muito... que pode não parecer, mas é muito raro, sabe? Artistas hoje em dia conseguirem chegar nesse porte. São só realmente artistas muito grandes que conseguem fazer isso. E é muito feliz ver que a Ludmilla chegou nesse patamar e tá brincando com a artisticidade dela dessa maneira, sabe? Cara, e isso é uma coisa muito engraçada de percepção, né? Porque eu concordo com várias coisas que você falou e discordo de várias coisas, e por isso que temos 3 pessoas aqui, pra gente ter a livre discordância e concordância. Por quê? Eu entendi que o álbum ele conta uma história, né? Tipo, ele começa ali com a mulher que tá terminando um namoro, e aí ela tá sofrendo, ela não consegue aceitar, depois ela começa a aceitar e depois ela tem aquela energia da recém-solteira.
Sim, Aquela, sim. todo mundo sabe como é que é um recém-solteiro, né? Que posta story, que fica vivendo a vida intensamente, quer mostrar pros outros que tá feliz e que tá se sentindo gostosa. E aí ela Uhum. termina o álbum meio que nessa vibe ali, tipo, né, da recém-solteira. Então eu achei interessante ela contar essa história, mas eu concordo com o Paulo quando ele diz que as minhas favoritas, por exemplo, não estão no começo. É, Eu as acho minhas que também não. eu acho que quando o álbum vai pra coisa de pele, ele começa a ficar muito bom, tipo, da forma que eu esperava que seria o álbum. Então, coisa de pele, dopamina, Come Girl, Calling Me, todas essas músicas, Meu Defeito, são as minhas favoritas e elas estão na segunda parte do álbum. E eu entendo quando você conta a história, a importância dessa ordem, mas ao mesmo tempo, quando você dá play no álbum e ele começa muito denso. Começa muito, tipo, na sofrência, Sim, ele sim. meio que não Dá me uma engajou desanimada, nesse né? começo. Entendi. Exato. Eu gostaria que fosse talvez a ordem. Assim, não faz sentido, né, pra contar a história, mas em termos musicais, eu gostaria que Sim, a sim, ordem sim. fosse ao contrária, talvez, Quer ver entendeu? uma coisa que a gente pensa em estrutura de álbum, de começar devagar e ficar feliz? É uma coisa que muitas pessoas reclamaram, e já que ela cita, inclusive, essa artista no projeto, é Beyoncé. E na música Energy, que ela canta junto com a Julia Costa do Keza, ela cita Beyoncé, pra quem ainda não escutou o projeto. Mas o que eu quero Uhum. trazer é o do Cowboy Carter. Porque teve muito fã da Beyoncé que reclamou que as três primeiras músicas, as quatro primeiras músicas do Cowboy... Três, quatro, não lembro. As primeiras Uhum. músicas do Cowboy Carter são músicas lentas. São músicas de piano, não sei o quê. E só depois que vem um Texas Hold'em que anima e tudo mais, sabe? Então, existe um lugar, acho que dependendo da expectativa que você tem do artista que você está acompanhando, você espera que às vezes ele vá para um lugar muito mais animado do que de fato ele tá. E é isso, é escolha artística, né, gente? Faz parte do Sim. processo. É isso, eu sinto que o que tá sendo criticado aqui, na verdade, não é se isso é bom ou ruim, acho que é justamente o que a gente esperava e a escolha da artista, né? Sim. Justamente por isso que eu comecei falando que a minha crítica estava muito nesse lugar, porque eu tava esperando um álbum e recebi outro, mas eu acho que o que ela fez dentro da proposta que ela queria entregar foi muito bem executado, sabe? Tanto Uhum. na riqueza de parcerias, de produção, a voz da Ludmilla, o que é a voz da Ludmilla, a gente não tem o que falar da Tá voz dessa tudo. mulher, Uhum. sabe? É um absurdo. Então, acho que ela executou muito bem o que ela queria entregar. E também, Uhum. acho que também reflete esse momento de carreira dela dela ser uma artista consolidada, dela ter peito para bancar do próprio bolso. Inclusive, Sim. ela se manifestou nas redes sociais recentemente, dizendo que a gravadora boicotava muito ela. Tem boicotado, né? Que ela tem feito tudo sozinha em relação à divulgação, entre outras coisas. É triste, porque é uma artista que tem potencial para cantar em diversos gêneros e ela já provou isso mais de uma vez, né? Então, é isso, eu acho que é muito nesse lugar, expectativa e o que o artista quer entregar. E também aí eu jogo pra audiência essa questão, porque muitas vezes a gente é fã de um artista, eu sou fã da Ludmilla, e a gente espera um tipo de projeto, e o artista quer fazer outra coisa, e tá tudo certo, Uhum. né? As faixas que eu mais gostei também, eu não tinha reparado nisso, mas as faixas que eu mais gostei também ficaram lá pro final, né? Eu acho que trazer a Julia Costa e Duquesa pra qualquer disco vai enriquecer um disco. Acho Ai, essa sim. parceria incrível. As duas estão aí pipocando. Eu gosto muito de Meu Defeito. Achei essa faixa sensacional, né? A Luísa Sonza tá aqui de cota branca nesse álbum, né? A Amo. única branquinha. Eu tô na expectativa de ver o clipe dessa música, porque eu acho que elas vão de novo, igual ao Café da Manhã, sensações lesbiânicas, sabe? Coisas Amo que amo. caminhoníricas que vão Será ser que vai ter feitas. clipe dessa faixa? Não sei, É. eu digo isso de clipe porque, por exemplo, fica aqui a curiosidade pra audiência, quem tiver aí o Spotify, você consegue ver todas as ideias de visualizers que ela teve Uhum. para as músicas, tá? Porque você dá play na música, quando você tá numa rede de Wi-Fi, por exemplo, você consegue ver um videozinho caso o artista tenha feito pra música. E pelo que eu vi, rapidamente, a Ludmilla tem pra quase todas. E, tipo assim, dá pra ver que ela resolveu investir mesmo, galera. Visual, estamos falando de visuais, sabe? O que a Beyoncé É, não isso, quis, a isso é uma Ludmilla coisa fez. importante porque eu acho que é uma grande crítica minha em relação, e acho que talvez a maior crítica em relação ao projeto, que foi essa questão da divulgação. Como que ela trabalhou esse projeto. E aí, agora que ela expôs lá no Twitter, falou sobre isso, falou que ela não tá recebendo ajuda, que ela tá divulgando de maneira independente, eu consegui entender um pouco melhor. Mas eu confesso que
Quando a gente olha na carreira da Ludmilla, os projetos de maior sucesso dela é sempre funk, o Numanice e o quê? O Lud Session. E aí, quando ela lança um álbum de R&B, eu senti falta dela fazer um session ali, cantando essas músicas, que inclusive, quando ela fez isso no Vilã, deu uma outra visão pro álbum. Sim, eu sim. que tinha ouvido o Vilã, quando eu vi o ao vivo ali, várias músicas que eu vi ao vivo, eu falei, caraca, não, peraí, eu tenho que reouvir esse álbum. E eu acho que o Fragmento, se ele fosse lançado, principalmente quando a gente fala dessa primeira parte, que é uma parte mais densa do álbum, se ela tivesse feito essas versões ao vivo, com banda, gravado, colocado, disponibilizado, logo que o álbum fosse lançado, eu acho que ele daria uma outra visão e talvez uma outra visibilidade, né, para as pessoas sobre esse álbum. Mas E eu acho que você tá então, apressado, amigo. Eu acho que ela vai fazer isso. Não, eu acho que isso deveria ter sensação sido que eu feito tenho- no lançamento, entendeu? Não. Eu acho que tinha que ser discordo, depois mesmo. discordo, Eu tinha acho que ser que tinha que ser depois. depois. Eu acho que ela tem que deixar maturar o projeto para as pessoas conhecerem, principalmente para as pessoas aprenderem a letra. Mas eu tenho certeza de que ela sabe que as músicas iniciais que a gente tá falando que, por exemplo, não pegou a gente de primeira por ser mais lenta, mas liricamente falando, são muito boas. Eu acho que ela vai fazer funcionar no ao vivo. A Ludmilla sabe que ela é boa no ao vivo. Sim. E aí eu Amor, penso muito tem nesse gogó. lugar de que. Exato. E eu penso muito nesse lugar de que no Vilã a gente teve um pouco dessa experiência que foi ela pegar o R&B, as letras que a gente adorava do Vilã. E quando ela lançou o Numanice, ela resolveu repaginar, sabe? Ou quando veio um Lud Session Futuro, ela pegou alguma música dali e repaginou pra trazer. Então eu acho que ela vai brincar com isso ainda, muito com essas músicas. O que a gente tá vendo aqui, ao meu ver, de tanto tempo acompanhando a Ludmilla, estamos vendo ela criar repertório para que daqui a alguns anos ela comece a brincar com várias músicas e letras que tá aqui, ó. E tenho certeza que vai ter um comeback do Numanice em algum momento, entendeu? E aí ela vai poder revisitar isso aqui. Daqui a pouco ela vai lançar um Lud Session com outra pessoa. Enfim, eu acho que o que a gente tá vendo aqui é criando portfólio para ela poder bazucar a gente depois. Eu A acho gente que ela nessa. vai investir nessas versões ao vivo. Sim. Inclusive, ela tem falado isso há muito tempo, que ela queria fazer projetos mais intimistas ao vivo. Sinto que ela vai usar esse álbum para isso, em fazer shows em lugares menores e com uma pegada mais acústica até. Não sei se ela vai fazer em teatro, não sei como é que vai ser uma concha acústica aqui em Salvador, alguma coisa do tipo. Mas eu sinto que ela vai trazer esse projeto para esse lugar. E talvez por isso essa escolha de faixas mais lentas também. Porque ela queria fazer essa vibe. Ela já falou isso em várias entrevistas. Que ela queria uma fazer coisa- esse show mais pocket, né? Sim. Eu penso muito porque a Ludmilla ela foi pra palcos muito grandes, né? A gente viu ela se apresentando em palcos muito grandes do Brasil e gastando uma grana pra esses palcos. Mas tem relação com isso, o pensamento que eu tive agora enquanto você falava, Santana. De que eu penso que... Imagina se no momento em que ela resolveu estrear um grande show disso aqui, sabe? Na última vez que ela veio aí pra gente, ela trouxe a Vitória Monet e ninguém sabia. De repente ela apareceu no palco. Agora a gente vê que se ela quiser, ela pode montar um show aí, trazendo uma Muni Long pra gente assistir, botando no palco junto a Júlia Costa e a Duquesa pra cantar a música com ela. Enfim, acho que essas brincadeiras aí prometem um futuro interessante para a Ludmilla. Isso me deixa feliz, sabe? Uma coisa que eu queria pontuar sobre essas parcerias internacionais é que pela primeira vez, e aí não tô desmerecendo tudo que a Anitta conquistou em relação aos artistas, porque a Anitta já colaborou com muita gente lá fora. Foi pioneira nesse aspecto de colaborar com, assim, eu acho que com múltiplos artistas e ter múltiplas parcerias. Mas eu sinto que pela primeira vez a gente está tendo um artista brasileiro que, em termos de mercado, está sendo abraçado pelo R&B estadunidense. Tipo assim, pela cena do R&B de lá. Porque geralmente os artistas daqui, eles fazem um movimento de serem abraçados primeiro pelos artistas latinos. A própria Anitta começou aqui com Maluma, J Balvin. Acho que a Luísa Sonza também tá indo por esse caminho de artistas latinas. As parcerias dela são todas nesse aspecto. E a Ludmilla, eu sinto que ela fez um caminho diferente nesse sentido. Porque eu sinto que o R&B americano abraçou ela, entendeu? Então ela vem com Muni Long, ela vem com Lato, Vitória Monet. Ela vem também com artistas que estão ali em torno da Afrobeats, mas que estão também nesse circuito de R&B norte-americano agora. Então eu sinto que ela está fazendo um caminho que é um caminho diferente em relação a parcerias internacionais, que a gente está acostumado a ver Pablo Vittar, Anitta, Luísa Sonza fazendo um outro caminho. Não sei se isso faz sentido para vocês.
né? Eu entendi o que você quis dizer. Eu vou complementar a sua fala, porque eu acho que faz sentido. A gente tá acostumado a ver artistas brasileiros fazendo o caminho de saírem daqui e irem pra flertar nos últimos anos, tá, gente? Passado. Flertaram com reggaeton, flertaram com as latinidades e depois foram fazer pop. E o que a gente tá vendo da Ludmilla. E eu acrescentaria porque eu acho que quando a gente vê o sucesso que foi Pina Colada, ou principalmente o sucesso que foi No CB, eu acho que ela brincou sim ainda com as latinidades, mas ela foi muito rapidamente abraçada pelo R&B americano. E aí a gente tá vendo uma entrada de uma outra artista no mercado internacional por um outro gênero, sabe? E eu acho isso muito interessante, eu acho isso muito foda. Sim, acho que ela tentou ali de alguma forma reinventar o R&B brasileiro e aí incluindo algumas influências brasileiras e tal. E aí é isso, a gente talvez tivesse esperado que ela fizesse o R&B Eu queria ali um Fat mais anos Family, 2000. pô, eu queria eu queria um Cassiano, eu tava E eu viajando aqui, entendo. ai não, a Ludmilla vai jogar Tim Maia, Cassiano, A gente sou tava- humilde. Mas assim, eu tava com algumas influências de Maia, beleza, mas muito mais do que querer influência dela com R&B brasileiro assim, eu queria muito influência de funk. E aí por isso que as músicas de final de projeto que chegam e me Se cativam. ela voltasse ali no R&B anos 2000, a gente acharia talvez o projeto até redundante, assim, tipo, pô, mas aí agora você tá fazendo uma coisa que foi feita há 25 anos atrás, 20 anos atrás, e qual é a novidade? Então, assim, eu entendo o lugar de tentar reinventar essa estrutura. Ousado, mas é isso, eu gostaria que ela tivesse misturado um pouquinho. Eu gostaria de uma faixa anos 2000 ali. O uma resumo coisa- desse episódio é o seguinte: Vamos expectativa de viado. Não, esse é Exato. Esse é o resumo. Vamos seguir de gays de Twitter, então. É isso, gays e bissexuais. Vou seguir os gays do Twitter, eu vou seguir a minha isso, sabe? artisticidade, vou fazer o que eu quero Exato. enquanto artista. Esse é o resumo desse episódio. Vamos para as notas, né? Eu vou dar 7,5 nesse álbum, porque ele é muito bem executado. Eu acho que ele é um ótimo projeto em diversos 7,5, aspectos e acho que essas faixas vão crescer depois. Então eu não quero dar uma nota mais baixa que isso pra depois eu me arrepender e falar, não, porra, isso aqui... Então, eu tô com você, Santana. Eu ia dar 7, inclusive, vou ser bem sincero com a audiência, eu ia dar 7 pro projeto dela, mas depois de conversar com vocês, 7,5, sabe? Expectativas foram Olha. criadas, Ludmilla. É isso que eu tenho pra te dizer. Cara, ai, meu Deus, eu vim pronto pra dar um 7,9. Mas eu acho que eu vou dar um 8, gente. Eu não sei Let's se eu tô go. muito arriscado. Gente, mas foi é a nota mais porque- alta que ele deu nesse podcast. Foi, nesse a nota mais alta. Por episódio isso que até hoje. eu tô com medo, porque é a nota mais alta que eu dei. Arrasou. E eu não sei. Mas ao mesmo não foi tempo... 8, não. A nota mais alta que você deu foi 8,1 pro da Demi Lovato. Ah, é verdade. Não, então tá bom. Então é justo um 8. Mas por que o 8? Assim, hoje em dia eu daria o 7,9, 7,8. Mas eu tenho certeza que esse álbum vai crescer em mim. E eu tenho certeza também que eu tenho ia essa olhar pra esse certeza. 7,8 e ia me arrepender. Então o 8 é uma nota que eu não vou me arrepender. Tá ótimo. É isso, a gente tá com esse álbum vai crescer em todo mundo aqui. A gente vai voltar e falar, nossa, o que é que eu tava Todo falando mundo que a faixa fudido. era lenta e não me animou. Ai, que maluquice. Que isso, eu não Entendeu? é só porque eu dei play e não tava esperando chorar em casa, entendeu? Com saudades e gatilhos. Mas isso é uma coisa muito importante também a gente citar. Tem uma amiga minha que ela sabe quem ela é. Que ela acabou de terminar o Fala casamento quem é, dela. fala quem é e eu censuro aqui. Não, você sabe quem é. E aí, eu mandei uma mensagem pra ela, falei, amiga, você já ouviu fragmentos? Ela falou, não. Eu falei, pois não escute. É isso. É o conselho que eu falei, não escute. Porque você não vai levantar da cama depois dessa. Exato. Então tem exato. o lugar onde você tá. Dependendo de onde você estiver, você vai se identificar demais com esse agora álbum. agora eu posso falar com propriedade, já que eu sou o único host solteiro deste podcast. Os outros são casados. Nós solteiros, essas primeiras músicas batem em lugares diferentes, caso você esteja apaixonado, encantado, conversante, entendeu? Com alguém que esteja te orbitando ali, ou qualquer coisa desse gênero, ou terminou recentemente, e por aí vai. Amores, nós solteiros, vamos sofrer diferente nesse projeto da Lud. Vamos. Ela sabe fazer isso. Ô, Ela filha da sabe mãe. fazer sofrer, e às vezes é isso. O buraco é lá embaixo, toma cuidado. Mas é bom, isso é bom, é um bom sinal. Significa que ela consegue justamente trazer ali esse sentimento. Mas é isso, esteja preparada pra ouvir esse álbum, porque é pedrada. É isso, isso, gente. meus Um amores. beijo. Um Beijo, beijo. beijos.
E até semana que vem com mais um novo álbum que, enfim, vamos ver. Aí vai Não, vir calma, polêmica. até semana que vem não, até quarta-feira. Você que escuta esse episódio aqui na Verdade. segunda falando do projeto, na quarta tem episódio também, tá? Apareça por É aqui. que a gente grava Eu, hein? todo dia, eu já fico perdido, já tô perdido Já aqui nos perdi, dias. já não sei que dia nem que dia é hoje. Relevem, É relevem. isso. Um beijo, gente. Tchau, tchau.